Olá! Recentemente eu estava deslizando aqui pelos vídeos do YouTube. Eu costumo acompanhar, é claro, outros booktubers também, mesmo que de vez em quando. E, sobretudo, eu gosto de ver vídeos de listas. E a Isa, do canal Ler Antes de Morrer, postou recentemente um vídeo de lista que me interessou bastante, que foi livros que a fizeram chorar. E aí eu fiquei me questionando, nossa, quais livros será que me fizeram chorar? E eu não consegui lembrar de um livrinho sequer que tivesse me feito derramar inúmeras lágrimas. Fiquei até um pouco assustada com isso, mas tudo bem. Por outro lado, eu pensei em vários livros que me emocionaram durante, enfim, a minha vida de leitora, desde o início, quando comecei a ler mais. E aí, no vídeo de hoje, é sobre isso, portanto, que vamos conversar. Sobre 5 livros que me emocionaram. Não que me fizeram chorar, necessariamente, mas que fizeram ali que eu tivesse um cisquinho no olho, digamos assim. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e já confira também a minha playlist de listas literárias. Lá há vários vídeos como esse, no qual eu seleciono livros de um determinado tema para sugerir para vocês. E o primeiro livro dessa lista já é o livro que mais me emocionou, o top 1 de todos, que é o livro Éramos Seis, de Maria José Dupré, que depois virou, se eu não me engano, novela ou minissérie na Globo, e que eu ainda não assisti, até porque eu quero reler esse livro, tendo em vista que eu li ele, sei lá, mais de 10 anos atrás, mas eu lembro que foi um livro que me deixou muito impactada. Então, esse livro vai trazer uma história muito forte de uma família, como o próprio título sugere, eram seis, né? Éramos seis. Só que acontece que, aos poucos, essa família vai se despedaçando e nós vamos ver, de certa forma, um momento em que cada pedaço vai se desmembrando, digamos assim. E essa separação de cada pessoa dessa família vai constituir algo muito triste, um sentimento de tristeza que vai se juntando aos poucos, ao passo que acontece cada fragmentação, até chegar em um final que realmente vocês precisam ler o livro, porque eu acredito que só lendo para entender. Claro, não darei spoiler, mas ainda assim eu não conseguiria passar toda a emoção que essa leitura nos traz. E eu lembro que eu li esse livro quando eu estava na escola, ou seja, muito tempo atrás. Mentira, nem tanto assim. Mas eu li ele lá na biblioteca, emprestei ele da biblioteca e era um livro da coleção Vagalume, que talvez muitos de vocês já conheçam, já mencionei ela aqui no canal várias vezes. Enfim, era uma coleção de livros aí que eu gostava muito e que eu acredito que foi uma coleção de livros que ajudou a formar inúmeros leitores assim como eu. Eu lembro muito desse livro, que foi então um que me emocionou, que fazia parte da coleção Vagalume, mas no geral os livros ali eram livros mais de mistério, que eu gostava de ler pelo menos. Por exemplo, O Escaravelho do Diabo era o meu livro favorito dessa coleção, então deixou, é claro, muitas saudades e muitas memórias. E bom, o segundo livro que mais me emocionou, assim como a Isa, porque esse livro também estava na lista dela, foi o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Mais um livro aí nacional, então o primeiro também era de uma autora brasileira e agora novamente. Esse livro é muito conhecido, tanto pela qualidade dele, como também porque ele é muito pedido em vestibulares, estudamos ele na escola, geralmente na faculdade de letras, e também porque ele é um livro muito curtinho, e nós sabemos que nós brasileiros temos esse costume de buscar por coisas mais curtas, nós leitores de forma geral, coisas que nós conseguimos ali concretizar mais rápido. E na verdade, esse livro ele emociona, mas especialmente por causa de um capítulo, que é um capítulo da cachorra baleia. E eu lembro que eu estudei esse livro na faculdade, a primeira vez que eu li ele, eu já estava, se eu não me engano, no segundo ou terceiro ano da graduação de letras. E quando nós estudamos ele, a professora logo de início já deu um baita de um spoiler. Então era a coisa talvez mais importante que aconteceria no livro e ela já contou e eu não tinha nem começado a ler o livro ainda. E eu pensei, nossa, professora, você acabou com a minha experiência de leitura e agora eu vou ler e não vai ter mais graça. E teve muita graça, aliás, teve muita tristeza também, porque foi um capítulo assim muito triste e que me surpreendeu porque eu já sabia
o que iria acontecer. Então isso, teoricamente, era para tirar um pouquinho da emoção que eu sentiria ao ler, porque eu já estava, de certa forma, preparada para aquilo que eu veria, só que não, mesmo sabendo exatamente o que iria acontecer com um determinado personagem e tudo mais, sem dar spoiler, muito difícil não dar spoiler sobre esse livro. Quando eu li, nossa, foi uma tristeza assim, sem tamanho. E eu recomendo para todo mundo esse livro. Quer ler mais literatura brasileira? Leia esse livro. É um contato não só com a literatura brasileira, mas um contato muito forte com a nossa cultura, porque ele vai trazer características reais de uma cultura brasileira. Além, é claro, de servir como uma base, um livro ali fundamental para entender os rumos da nossa literatura. Então, eu acredito que é um livro aí que vale para leitores de forma geral, não apenas para a galera de letras. Enfim, indico para todo mundo esse livro. Claro, não é um livro assim que vai te deixar muito feliz, mas é um livro muito bom de ler mesmo assim. E é um livro curtinho, com capítulos curtos, então vocês vão gostar bastante dessa dica. E é claro, se vocês já tiverem lido algum livro desses que eu mencionar aqui no vídeo, comentem pra mim se vocês tiverem uma experiência parecida ou de repente diferente da minha. E caso vocês desejem comprar os livros, eu sempre deixo o link ali na descrição e no primeiro comentário fixado. Depois de Éramos Seis e de Vidas Secas, 2 livros brasileiros, o terceiro livro dessa lista é da língua inglesa, que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Esse, na verdade, é um livro que é considerado uma novela, ou seja, ele tem uma extensão maior que um conto e menor que um romance, tem um foco narrativo bem direcionado, digamos assim, que vai focar na história, então, de um velho pescador que está há vários dias sem pescar, sem conseguir pescar, porque ele vai tentando, né, mas ele não consegue mais pegar peixes. E como essa é a profissão dele, ele depende disso. Isso começa a deixá-lo muito desanimado e as pessoas do vilarejo vão desencorajando ele, dizendo: olha, se você não consegue mais fazer isso que era a sua profissão, talvez você devesse mudar de profissão. Só que ele vai ter muita fé, muita esperança. Então esse é um livro que vai falar muito de fé, sabe? De esperança, mas não no sentido religioso da palavra, e sim no sentido de acreditar em você mesmo. Então esse é um livro muito motivador também, mas eu acho que é, acima de tudo, muito triste, porque, enfim, muitas pessoas que eu conversei amaram e outras acharam muito chato. Então também é um livro aí que divide opiniões, com certeza, mas eu entendo, porque eu acredito que é um livro que você já tem que ter um pouco de maturidade para lê-lo, senão não vai fazer muito sentido para você, não. Mas é um livro curto, como eu já mencionei, se eu não me engano, 80, 90 páginas, por aí. Também depende muito da sua edição, né, porque algumas edições trazem comentários, ilustrações, que faz com que elas sejam maiores, outras já não tem isso, então serão menores. Enfim, depende muito da editora aí que você escolher. Esse é um livro que tem várias edições, vocês encontram também em e-book, porque ele é de um autor clássico, Ernest Hemingway, né? É claro que não é o livro mais famoso do autor, mas é um livro aí que eu tenho um carinho imenso por ele também. Um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui para o canal foi sobre esse livro, então o som do vídeo está péssimo, o áudio, a imagem, enfim, mas o conteúdo está legal. E se eu não me engano, o nome do vídeo é 12 ensinamentos que tirei do livro O Velho e o Mar, porque realmente ele é um livro aí muito reflexivo, que vai gerar muitos pensamentos dentro da sua mente, então vale a pena por isso também. E agora, o quarto livro dessa lista vai fazer muita gente deixar de assistir a esse vídeo, mas não me julguem, porque eu li esse livro faz muito tempo, sei lá, faz uns 9 anos, mais ou menos, assim, chutando baixo, talvez mais, talvez 10. E foi um momento que esse livro, assim, estava no hype aqui no Brasil, não sei exatamente porquê, enfim. Mas todo mundo estava lendo esse livro e aí eu fui ler também, inclusive eu tenho o livro até hoje na minha estante, não consegui me desfazer dele, que foi o livro A Cabana. Quem nunca ouviu falar de A Cabana está vivendo num mundo paralelo, porque esse livro foi muito famoso, pelo menos aí algum tempinho atrás ele foi muito famoso, um tempo em que não se falava tanto de livro na internet, esse livro conseguiu, enfim, construir um hype de boca a boca, digamos assim, porque as pessoas sugeriam, conversavam sobre ele, assim, aleatoriamente, sem
todo esse baque da internet que nós temos hoje em dia. E aí, quando eu li esse livro, nossa, eu fiquei muito chocada com a história. Esse livro, por outro lado, ele vai trazer muito de fé no sentido da religião, sabe? Não que eu seja a pessoa mais religiosa do mundo, mas eu lembro que quando eu li esse livro eu fiquei muito emocionada com a história dele. Então, por isso, ele cabe aqui dentro dessa lista de livros que me emocionaram. Não necessariamente que ele seja um livro de qualidade. Eu lembro que a Tainara de, sei lá, 10 anos atrás, gostou muito daquele livro e se emocionou muito com aquele livro. Mas é claro, eu não tinha a bagagem literária que eu tenho hoje, sabe? Então talvez se eu lesse ele hoje, ele não entraria aqui. Enfim, não sei nem se eu terminaria de lê-lo, né? Mas como esse vídeo de hoje foi uma viagem em todos os livros que eu já li, tentando buscar ali livros que foram muito importantes em determinados períodos da minha vida também, esse livro não poderia ficar de fora da lista. E aqui nós vamos acompanhar a história de um homem que ele perde sua filha, ela simplesmente desaparece e aí ele fica muito atormentado, ele não consegue superar isso, ele quer encontrá-la, seja viva ou seja morta, porque ele quer um desfecho para essa história e enfim, o desfecho é a coisa mais triste do mundo. E o último livro dessa lista é um livro que me emocionou, mas não assim no sentido de tristeza, eu acho que mais no sentido de que eu fui muito tocada pela história, que foi o livro Morro dos Ventos Vivantes. E se eu fosse fazer um vídeo aí com os 10 livros que eu mais gostei de ler na vida inteira, talvez esse entrasse na lista, acho que entraria na lista com certeza. Foi um dos livros que eu mais me envolvi na história. E já a resenha desse livro aqui no canal, uma resenha mais recente, então eu vou deixar o link pra vocês nos comentários e na descrição para vocês conferirem, porque lá na resenha eu explico tudo que eu gostei naquele livro, então eu não quero ser muito repetitiva, mas eu acho que o espaço é muito forte, o amor do livro é muito forte, a história, a força que ele tem, tanto na maneira como ele conta a história, nas palavras, a narrativa mesmo, quanto da própria história no sentido do conteúdo, sabe? Então, é um livro que é forte em todos os aspectos e é impossível, você gostando ou não gostando do livro, é impossível você não ser tocado por ele. O Morro dos Ventos Vivantes, que é então da Emily Brontë, uma das irmãs Brontë, que são popularmente conhecidas aí em nível mundial pela sua qualidade da escrita, e é interessante que esse livro, quando a Emily Brontë ela lança ele, ela já o lança com pseudônimo masculino, porque naquela época, enfim, livros escritos por mulheres não eram tão bem aceitos. E depois, quando ela lança esse livro com o seu próprio nome, muita gente não acredita que foi uma mulher que escreveu, justamente por essa questão da violência, tanto da linguagem, não uma violência física, sabe, mas uma força, digamos assim. Muita gente achou que as mulheres não seriam capazes de escrever aquilo, mas não só a Emily Brontë, como também as suas irmãs são consideradas aí grandes escritoras da literatura mundial, então sim, as mulheres são capazes. E essa é uma história que também fala muito de vingança, que realça também essa questão de um mal na literatura. E é isso, essas foram as indicações de hoje, então livros aí emocionantes, seja para o bem, seja para o mal, mas livros que de uma forma ou de outra fazem com que a gente sinta esse poder da literatura.